Vou convidar agora, então, para continuar as nossas apresentações, o Dr. Renato Kfouri, que obviamente dispensa apresentações, todo mundo conhece o Dr. Renato Kfouri, que é médico pediatra, né, especialista em infectologia pediátrica e com uma experiência aí né, muito vasta, incluindo no Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunizações, como também ex-presidente da SBIM, e também responsável pelo Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom, não vou continuar lendo aqui, porque senão a gente vai ficar quase que metade do evento só lendo a mini biografia do Dr. Renato Kfouri, e dessa vez a pergunta que nós levamos a ele para nos ajudar a responder foi a seguinte: quais outras vacinas devem ser priorizadas e em que frequência para pessoas com mais de 60 anos? Obrigado, Mark, mais uma vez pela carinhosa apresentação. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Prazer dividir aí a mesa com o time de estrelas aí que você juntou, Mark. É sempre um prazer, uma honra estar com vocês aqui mais uma vez. Então, lembrar que nós estamos no Novembro Azul, né, na saúde masculina, e nada mais importante do que a gente falar de vacinação para toda a população, não só os homens, obviamente, mas 60 a mais e portadores de condições crônicas não transmissíveis. Para essa apresentação, eu tenho diversas atividades, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse aí a declarar. As vacinas foram avançando rapidamente, né? O primeiro calendário básico que a gente teve há 4, 5 décadas atrás contemplavam vacinas infantis e poucas vacinas, e logo se percebeu que vacina se presta à prevenção de doenças em todas as fases da vida. E lógico que justamente as vacinas aplicadas na infância reduziram a mortalidade infantil, nos aumentaram as expectativas de vida e, consequentemente, hoje a gente vive mais e, consequentemente, com doenças crônicas não transmissíveis. E, de novo, as vacinas voltam a desempenhar um papel importantíssimo na qualidade de vida, na condição de saúde desses indivíduos e, claro, na letalidade, na mortalidade desses idosos. Da mesma maneira que nós avançamos no calendário da infância, com mais de 20 vacinas hoje incluídas para crianças e adolescentes, a gente precisa lembrar que para os adultos e idosos, a Nancy já pincelou duas importantíssimas vacinas, do vírus sincicial e do herpes zoster, mas nós temos mais vacinas, não só na rede pública, mas nos calendários que a Sociedade Brasileira de Imunizações preconiza. A própria Organização Mundial da Saúde coloca uma grande chamada no seu site com a importância da vacinação durante todo o curso de vida. Claro que em 5 minutos não vai dar para eu detalhar todas as vacinas do calendário, por isso, eu coloco aqui o calendário de vacinação facilmente acessível no site da SBIM, sbim.org.br, o calendário de vacinação do adulto, do idoso e daqueles que têm alguma condição crônica, o calendário de vacinação dos pacientes especiais. E por que que a gente preocupa com a idade e com as comorbidades? Porque há aí uma junção. O passar da idade nos decai a nossa função imune, não só a pele, não só os nossos cabelos, não só a nossa questão respiratória, mas a função do nosso sistema imune é também debilitada com a idade. E, coincidentemente, o aumento de comorbidades como diabetes, hipertensão, doença pulmonar crônica, doença cardíaca, doença neurológica, renal, incrementam, e câncer, obviamente, incrementam mais esses riscos para doenças infecciosas. E hoje a gente classifica muito mais esses idosos não só pela idade cronológica, mas pela idade fisiológica que ele tem, a idade biológica, a idade de funcionalidade. Indivíduos, por exemplo, que têm um grau de independência maior, uma resiliência muito maior, quando submetidos a um evento estressor, eles rapidamente recuperam a sua capacidade funcional. Alguém sem fator de risco, com menos idade, sem fragilidades, que adquire uma pneumonia e é hospitalizado, ele normalmente vai para casa com praticamente a mesma condição de saúde que ele entrou. Diferente do indivíduo, às vezes, da mesma idade cronológica, mas com idade biológica diferente, com uma fragilidade maior, com questões relacionadas a doenças crônicas, que se adquire o mesmo agravo, o mesmo evento estressor,
ele já está num nível de funcionalidade menor, ele decai e ele volta normalmente num nível de funcionalidade com uma resiliência muito menor para esses quadros de saúde, fazendo com que esse intervalo que determina o que nós chamamos de reserva funcional desse indivíduo. Então, nós precisamos ter atenção especial, e aqui eu estou colocando todos aqueles que têm condições crônicas não transmissíveis, porque isso debilita a sua reserva funcional e incrementa seu risco de qualidade. E é isso que faz hoje as pessoas morrerem. As causas de morte globalmente, né? Quando esse é o site da Organização Mundial da Saúde que fala do que morrem as pessoas hoje em dia: doença cardíaca, câncer, doenças respiratórias, doenças neurológicas, doenças digestivas, diabetes e por aí. E do lado direito, as doenças infecciosas que muitas vezes acometem esses indivíduos portadores dessas pneumonias, diarreias, tuberculose, HIV e muitas delas preveníveis por vacina. Esse próprio relatório da OPAS coloca que a principal causa de morte é incapacidade nas Américas e que os sistemas de saúde têm que estar preparados para uma população que envelhece rapidamente, especialmente aqui nas Américas. E, obviamente, nós temos que falar de vacinas, temos que avançar nessa população com mais atenção. Resumindo o quadro vacinal, acho que a Nancy já colocou aspectos relacionados à prevenção do vírus sincicial respiratório, que já demonstrou proteção em 2, em 3 temporadas, inclusive com a vacina da GSK, sem necessidade de revacinação. Por enquanto, é uma vacina nova que a gente ainda está delimitando exatamente o período ideal de revacinação, mas por pelo menos 2 a 3 anos a vacina tem se mostrado efetiva. O zoster, que os acompanha, o segmento de mais de 11 anos, já se mostra uma efetividade mantida com as 2 doses aplicadas com esse intervalo de 2 meses entre elas. As vacinas pneumocócicas fundamentais na prevenção dos quadros não só de pneumonia, mas de infecções generalizadas, que hoje a gente conta com uma vacina que deve ser incorporada no SUS, chamada 20-valente, que dispensa aquela vacina, aquele esquema sequencial da 13 ou da 15, seguida da 23. Nós estamos aí com uma consulta pública aberta. Convido a todos a acessarem e participar da consulta pública que vai aprovar a inclusão no Programa Nacional de Imunizações da vacina 20-valente, um ganho enorme para o nosso Sistema Único de Saúde. A gripe anualmente, lembrando que para idosos acima de 60 anos nós temos uma gripe de melhor eficácia, né, a chamada gripe de alta dose. A Covid, não podemos esquecer, os idosos continuam sendo as principais vítimas em termos de hospitalização e óbitos e precisam ser vacinados a cada 6 meses. Febre amarela, todos nós aqui no Brasil precisamos ter ao menos uma dose, 3 doses de hepatite B e a vacina do tétano, idealmente com a vacina combinada com o componente coqueluche a cada 10 anos. Então, esse talvez seja o slide, Mark, que eu queria deixar como recado final, já que não dá para, obviamente, a gente discutir em 5 minutos todas essas vacinas, mas que cada um que esteja nos assistindo aqui tenha a sua caderneta de vacina, cheque com com seu médico que vacina está em dia, tendo mais de 60 anos e sendo portador de qualquer uma dessas condições crônicas, essas vacinas estão extremamente indicadas para todos nós, para que a gente aí possa ter durante todo o ciclo de vida uma proteção, um envelhecimento saudável, com qualidade. A longevidade está associada a hábitos saudáveis, a comer direito, praticar atividade física, melhorar nossa reserva funcional, e vacina tem que estar nesse quebra-cabeça, fazendo parte das estratégias de prevenção de doenças e de envelhecimento com qualidade. É isso que eu tinha para dizer. Deixa o meu e-mail aí, se alguém tiver interesse em algum desses dados com mais profundidade, eu fico à disposição. Obrigado mais uma vez, Mark, por estar presente no evento de vocês. Muito obrigado, Renato. Excelente assistir a sua apresentação, né? E que a gente aí preste atenção nessas diferentes vacinas que hoje em dia estão disponíveis, que são tão importantes, né? Para as pessoas que vivem com mais de 60 anos, para as pessoas que têm CCNTs, né? Eu acho que depois, também quando a gente for discutir no nosso debate, né, talvez a gente possa falar um pouco mais sobre atualizações, por exemplo, né, que a gente viu na recomendação da SBIM, que houve uma mudança de faixa etária para Epi-Zoster, que antigamente era, né, para pessoas só com mais idade, hoje em dia para pessoas com condições crônicas eventualmente tem uma indicação, né, pode ser mais jovem. Então acho que a gente pode depois conversar um pouquinho sobre a faixa etária dessas vacinas também, né, qual tem sido a orientação da SBIM a esse respeito.